Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no quarto volume, capítulo Uma ameaça contra ISKCON. Vaishnavera Kriya Mudra Vigena Bujaya. Ninguém pode entender a mente de um Vaishnava. Só um devoto puro pode compreender outro devoto puro perfeitamente, mas observando as principais atividades da vida de Prabhupada, podemos ver que tudo o que ele fazia era serviço puro ao Senhor Krishna e era perfeito exemplo de como render-se a Krishna. Ele ensinava e punha os preceitos em prática, frequentemente encorajando, até louvando seus discípulos. Ele sempre os empurrava para participarem cada vez mais do bem-aventurado movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya. Mas ele também expunha as falhas de seus discípulos, e essas falhas às vezes eram grandes e dolorosas de se ver, tanto para ele quanto para seus discípulos. Certo dia, assim que Prabhupada entrou em seus aposentos no templo de Los Angeles, percebeu que um dos devotos que limpava seu quarto colocara uma foto de cabeça para baixo. Um simples engano, mas indicava que havia algo errado na mentalidade do discípulo. Toda manhã os devotos cantam orações para o mestre espiritual, glorificando-o como representante direto de Deus. Como se esperaria que algum discípulo sincero não percebesse que está pondo o representante de Deus de cabeça para baixo? Então, uma discrepância mais séria. Prabhupada ia ao templo, saudava as deidades, ia tomar Charanamrita, a água aromatizada do banho das deidades, fazia parte de sua rotina diária. Após sua caminhada matinal, voltava para o templo e prestava reverência às deidades enquanto o disco Govinda tocava. Então o devoto oferecia-lhe algumas gotas de Charanamrita na palma de sua mão direita e ele a seguir sorvia. Ele mencionara que este item de serviço devocional no néctar da devoção. Aromatizada com perfumes e flores, a água vem deslizando até seus pés de lótus e é colhida e misturada com iogurte. Dessa maneira, esse Charanamrita não apenas adquire um sabor muito delicioso, como também assume um notável valor espiritual. Os devotos que vêm visitar a deidade e lhe oferecem respeitos tomam com muita submissão 3 gotas de Charanamrita e se sentem felizes em bem-aventurança transcendental. No entanto, nesta manhã específica, enquanto Srila Prabhupada tomava Charanamrita, franziu a testa. Alguém colocara sal. Ele caminhou por toda a sala do templo, sentou-se na Vyasasana e, perante a sala lotada com uma centena de devotos, perguntou: quem colocou sal no Charanamrita? Uma mocinha de sari levantou-se e, com um sorriso nervoso, disse que fora ela. Por que você fez isso? Perguntou-se Prabhupada com toda a seriedade. Não sei, sorriu ela nervosamente. Prabhupada voltou-se para Gargamuni. Dê a tarefa a alguém que seja responsável. Todos os presentes sentiram a ira de Prabhupada. A situação desagradável estragou a atmosfera pura do templo. Um discípulo adora Krishna agradando o mestre espiritual, o representante de Krishna. Portanto, desagradar o mestre espiritual era uma desqualificação espiritual. O mestre espiritual não era exatamente um princípio, ele era uma pessoa, Srila Prabhupada. Quando a imprensa da ISKCON em Boston imprimiu erroneamente o nome de Prabhupada em um novo livro, ele ficou profundamente perturbado.
A pequena brochura de um capítulo do segundo canto do Srimad Bhagavatam trazia seu nome na capa simplesmente como A.C. Bhaktivedanta. Omitiu-se o costumeiro Sua Divina Graça, bem como Swami Prabhupada. O nome de Srila Prabhupada ficou quase destituído de importância espiritual. Outra publicação da empresa da ISKCON descrevia Srila Prabhupada como um acharya da ISKCON, embora Prabhupada repetidamente enfatizasse que era o fundador acharya. Houve muitos acharyas ou mestres espirituais e apareceriam muitos outros. Para sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada era o único fundador acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Para gravar as coisas, quando Prabhupada abriu pela primeira vez o novo capítulo do Bhagavatam, a encadernação estalou e as páginas começaram a se desprender. Prabhupada olhou furioso. Os devotos embostos, ao ouvirem falar da ira de Prabhupada, reconheceram imediatamente que seu erro ao imprimir o nome de Srila Prabhupada de forma incorreta foi um sério descuido. Minimizar a posição do mestre espiritual era uma ofensa grave. E ainda por cima, eles chegaram a publicar a ofensa. Era difícil para os devotos encararem as sérias implicações, e eles sabiam que teriam de retificar sua mentalidade antes que pudessem avançar na vida espiritual. Prabhupada criticou a mentalidade por trás desses erros, e suas críticas foram instrutivas para seus discípulos. A menos que eles lhes instruíssem sobre a posição absoluta do mestre espiritual, como iriam aprender? Certa manhã, no começo da aula do Srimad Bhagavatam, Prabhupada chamou uma das devotas. Nandarani. Ela ficou de pé respeitosamente. Você canta 16 voltas todos os dias? Bem, eu tento, Prabhupada. É esse o problema, disse Prabhupada, voltando-se para o presidente do templo. Se Nandarani, uma das devotas mais antigas e mais responsáveis, não estava cantando regularmente, então com certeza as novas devotas sob seus cuidados tampouco estavam. Isto era falha dos dirigentes. Prabhupada elogiara e encorajara seus discípulos por trabalharem arduamente na reforma do templo e por saírem diariamente às ruas para cantar e distribuir revistas. Mas o fato de um devoto não cantar as voltas prescritas era negligenciar a instrução mais importante. O que Nandarani não dissera foi que as autoridades do templo lhe contaram que não era necessário cantar todas as 16 voltas desde que ela trabalhasse. Eles falaram-lhe isso, muito embora Prabhupada claramente instruísse seus discípulos quanto da iniciação a sempre cantarem pelo menos 16 voltas por dia. Então, outro incidente. Durante a aula matinal, Prabhupada estava discorrendo sobre Sarvabhauma Bhattacharya, um associado do Sr. Chaitanya. Ao olhar para os devotos, perguntou: quem me pode dizer quem é Sarvabhauma Bhattacharya? Ninguém falou. Prabhupada aguardou. Nenhum de vocês é capaz de dizer-me quem é Sarvabhauma Bhattacharya? Perguntou ele. Uma moça levantou a mão, ela tinha lido algo sobre ele, isso foi tudo. Vocês não se sentem envergonhados? Prabhupada olhou para os homens. Vocês devem ser os líderes. Se os homens não podem avançar, então as mulheres não podem avançar. Vocês devem ser brahmanas. Então suas esposas sendo brahmanas. Mas se vocês não são brahmanas, então o que elas poderão fazer? Prabhupada disse que sem melhorar o seu cantar e sem ler a literatura consciente de Krishna, eles nunca alcançariam a pureza necessária para pregar a mensagem do Sr. Chaitanya.
Enquanto as anomalias locais amontoavam-se a um oneroso peso sobre Srila Prabhupada, ele tomou conhecimento de coisas estranhas que seus discípulos na Índia haviam escrito em suas cartas e ficou mais perturbado. Uma carta para os devotos dos Estados Unidos relatava que os irmãos espirituais de Prabhupada na Índia faziam objeção ao seu título de Prabhupada. Segundo eles, apenas Bhaktisiddhanta Sarasvati deveria ser chamado de Prabhupada, e eles referiam-se a Prabhupada como Swami Maharaj. Prabhupada também ficou sabendo que alguns de seus discípulos estavam dizendo que ele não era o único mestre espiritual. Eles estavam interessados em ler os livros de Bhaktisiddhanta Sarasvati, como que para desvendar algum novo ensinamento que Prabhupada ainda não houvera revelado. Prabhupada considerou esses comentários como perigosos para ISKCON. O avanço na vida espiritual baseava-se na fé implícita no mestre espiritual, e para Prabhupada essas ideias novas indicavam uma concepção relativa, contrapondo-se à concepção absoluta do mestre espiritual. Semelhante concepção poderia destruir tudo o que ele havia estabelecido. Pelo menos poderia destruir a vida espiritual de qualquer pessoa que a apoiasse. Ele sabia que, embora às vezes se mostrassem ignorantes, seus discípulos não eram maliciosos. Entremente, essas cartas da Índia carregavam uma doença espiritual transmitida pelos vários irmãos espirituais de Prabhupada a seus discípulos que lá se encontravam. Prabhupada já fora incomodado quando alguns de seus irmãos espirituais recusaram-se a ajudá-lo a conseguir terras em Mayapur, local do nascimento de Sr. Chaitanya. Embora ele lhes houvesse pedido que ajudassem seus discípulos inexperientes a adquirirem terras, eles não aqueceram. De fato, alguns deles haviam trabalhado contra ele. Prabhupada escrevera para um de seus irmãos espirituais: lamento muito por saber que há uma espécie de conspiração por parte de alguns de nossos irmãos espirituais com o propósito de não me darem um lugar em Mayapur. Prabhupada era sensível a qualquer ameaça a ISKCON. A sua aceitação do nome Prabhupada, seu ensinamento de que o discípulo deve aproximar-se do mestre espiritual como sendo o representante direto de Krishna, sem tentar pular por cima dele em direção aos mestres espirituais anteriores. Essas coisas explicara cuidadosamente a seus discípulos. Mas agora, algumas observações feitas irresponsavelmente na Índia enfraqueciam a fé de alguns de seus discípulos. Talvez esta contaminação insidiosa, que agora se propagava, precipitara os equívocos na imprensa da ISKCON e mesmo as discrepâncias em Los Angeles. Conversas sobre a posição relativa do mestre espiritual só podiam ser obras de Maya, a energia ilusória do Senhor. Maya tentava confundir os devotos da ISKCON. Esta era sua tarefa, desviar as almas condicionadas do serviço a Krishna. Os eventos recentes começaram a dificultar os escritos de Prabhupada. Ele vinha trabalhando com rapidez em Los Angeles e há pouco terminara o segundo e último volume do livro Krishna. E na mesma fita em que editara o último capítulo de Krishna, começara de imediato um resumo do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Entretanto, gradualmente seus escritos pararam. Karandara, ele diz o seguinte: a tradução de Prabhupada exigia bastante concentração. Ele abria 2 ou 3 grandes volumes do Bhagavatam e às vezes vários outros livros pequenos que ele consultava para uma coisa ou outra. Mantinha-se sentado usando seus óculos e falando em seu ditafone e absorvia-se completamente na leitura. Às vezes fazia uma pequena anotação, investigava um de seus livros, então abria outro livro, voltava-se para outra página, anotava algo, então ditava.
Isso exigia enorme concentração. Acho que é por isso que Prabhupada fazia a maior parte desse serviço à noite, após despertar de seu cochilo na calada da noite. Ele se absorvia na tarefa a partir de 1 ou 2 da madrugada até as 6 ou 7. Nesse momento havia calma e ele podia ficar absorto. Mas quando Prabhupada ficou perturbado com os problemas da ISKCON, isso inibiu seu trabalho. Ele passava seu tempo discutindo com devotos visitantes, ou comigo, ou com quem quer que estivesse por lá. Então tinha que dedicar mais tempo para pensar nos assuntos ou considerar o problema. E não era capaz de concentrar-se na tradução. Estas dificuldades perturbavam-no. E ele pensava nelas e dizia: não tenho sido capaz de concentrar-me. Tenho pensado neste problema. Embora o mestre espiritual sofra pelos erros de seus discípulos, a perspectiva de Prabhupada não era simplesmente negativa. Ele continuava cantando e dando aulas no templo e convidando os líderes de seu movimento a visitarem-no no centro ideal de Los Angeles, mas também endireitava a mentalidade doentia onde quer que ela aparecesse. Por exemplo, quando Gurudas escreveu de Londres dizendo que eles permitiram a um convidado indiano dar aula no templo, sentado na Vyasasana de Prabhupada, Prabhupada imediatamente escreveu de volta corrigindo. Surpreende-me o fato de vocês permitirem o Sr. Parikh sentar-se na Vyasasana. Você sabe que a Vyasasana é feita para o mestre espiritual, representante de Vyasadeva, mas o Sr. Parikh não faz parte do Parampara de modo a ser representante de Vyasa. Nem tem ele mesmo conhecimento razoável dos princípios Vaishnavas. Percebo por sua carta que às vezes o Sr. Parikh, sentado na Vyasasana, discute sobre a filosofia de Aurobindo. Assim estou um tanto surpreso de como vocês permitiram tal coisa. Acho que vocês devem retificar-se imediatamente todos esses erros, conforme você afirmou na última das 2 linhas de sua carta. Acho que a melhor coisa a fazer é parar com essa aula. Não se devem tolerar disparates. Numa carta de Paris, Tamal Krishna fazia a Prabhupada perguntas filosóficas sobre a perfeição do mestre espiritual. E Prabhupada respondeu plenamente, mas com firmeza. O mestre espiritual é sempre liberado. Em qualquer condição de sua vida, não se deve confundi-lo com um ser humano comum. Esta posição do mestre espiritual é alcançada por meio de 3 processos. Há o chamado sadhana siddha. Isso quer dizer que alguém se liberou através da execução dos princípios reguladores do serviço devocional. Outro é kripa siddha, aquele que se liberou por intermédio da misericórdia de Krishna ou de seu devoto. E outro é o nitya siddha, em que em nenhum momento de sua vida se esquece de Krishna. Esses são os 3 aspectos da perfeição da vida. Quando Narada Muni, em sua vida anterior, ele foi filho de uma criada, mas pela misericórdia dos devotos, mais tarde tornou-se Siddha, e na vida seguinte apareceu como Narada, com plena liberdade para se locomover por qualquer parte pela graça do Senhor. Assim, muito embora em sua vida anterior ele houvesse sido filho de uma criada, não houve nenhum obstáculo para ele para que alcançasse sua vida espiritual perfeita. Analogamente, qualquer entidade viva que seja condicionada pode alcançar a fase perfectiva de vida através dos processos supramencionados. E Narada Muni é um exemplo vívido. Portanto, não sei por que você perguntou sobre minha vida anterior. Perguntou se eu estava sujeito às leis da natureza material.
Ora, mesmo aceitando que eu estivesse sujeito às leis da natureza material, acaso isso impede que eu me torne mestre espiritual? Qual a sua opinião? A vida de Narada Muni deixa evidente que, muito embora ele fosse uma alma condicionada em sua vida interior, não houve impedimentos para ele se tornar um mestre espiritual. Esta lei aplica-se não apenas ao mestre espiritual, mas a toda entidade viva. Quanto a mim, não posso dizer o que foi em minha vida anterior, mas um grande astrólogo calculou que previamente eu fora um médico e minha vida era sem pecados. Além do mais, como corrobora a afirmação do Bhagavad Gita, Sutinam Srimatam Gere Yogabhrashta Bijayate, um yogi fracassado nasce em uma família rica ou nasce de um pai Shuti ou piedoso. Pela graça de Cristo, obteve essas duas oportunidades na vida atual, nascer de um pai piedoso e ser criado numa das mais ricas e aristocráticas famílias de Calcutá, Kasinatha Muliki. A deidade irada Krishna dessa família atraiu-me a encontrá-la, e por isso, na última vez que fui a Calcutá, fiquei neste tempo juntamente com meus discípulos americanos. Embora eu tivesse imensas oportunidades para entregar-me aos 4 princípios da vida pecaminosa, pois eu estava vinculado a uma família muito aristocrática, Krishna sempre salvou-me, e por toda a minha vida não sei o que é sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne ou jogos de azar. E quanto à minha vida atual, até agora não me lembro de um momento sequer em que me tenha esquecido de Krishna. Prabhupada achou que alguns de seus líderes tinham se emaranhado na administração da ISKCON e tentavam ganhar o controle das coisas. Nas aulas ele falava sobre isso apenas indiretamente, como fez ao expor que os devotos não estavam cantando e lendo o suficiente. Por conseguinte, a maioria dos devotos ignorava a ansiedade de Prabhupada. Mas de vez em quando, enquanto sentado em seu quarto ou no jardim, Prabhupada expressava sua preocupação. Ele desejava que seus discípulos administrassem a ISKCON, mas para tal teriam que ser puros. Somente então ele seria capaz de dedicar-se a escrever livros. Em junho ele escreveu a Brahmananda. Meu desejo agora é aplicar a totalidade do meu tempo em escrever e traduzir livros. E devem-se fazer arranjos agora para que nossa sociedade seja administrada automaticamente. Acho que devemos ter um corpo administrativo central para lidar com assuntos importantes. Já conversei com Garga Muni sobre isso. Assim, caso você volte pela época do festival de Ratha Yatra, poderíamos fazer uma reunião preliminar em São Francisco com isto em mente. Em julho, Prabhupada visitou São Francisco para o quarto Ratha Yatra anual da ISKCON. Foi o maior festival até então, com 10 mil pessoas juntando-se à procissão através do Golden Gate Park até a praia. Prabhupada sentiu-se mal e não participou da parada, até que esta houvesse vencido aproximadamente a metade do caminho. Ele dançou na rua perante os carros, enquanto 100 discípulos formavam um círculo à sua volta, cantando e tocando cártalas e mridangas. Em seguida, Prabhupada quis passear no carro, assim como fizera no ano anterior, mas alguns de seus discípulos refrearam-no. Um bando de arruaceiros, disseram eles, haviam causado problemas antes e poderia ser perigoso Prabhupada passear sobre a carruagem. Ele discordou.
mas finalmente assentiu e foi em seu carro até a praia. No auditório Family Dog, à beira-mar, Prabhupada começou sua palestra. Quero agradecer a todos por terem vindo. Embora eu não esteja bem, senti que era minha responsabilidade vir, porquanto vocês participaram tão amavelmente do festival de Ratha Yatra do Senhor Jagannatha. Senti ser meu dever vir vê-los e falar-lhes algo. Sua voz era débil. Mais tarde, em seu apartamento em São Francisco, Prabhupada reclamou porque não lhe permitiram passear na carruagem. Como líder do movimento Hare Krishna, ele deveria ter passeado na carruagem. Não somente seus discípulos se opuseram, mas vários discípulos passearam proeminentemente na carruagem, como se em seu lugar. Prabhupada pediu a vários presidentes de templos reunidos para o Ratha Yatra que marcassem um encontro e discutissem a formação de um corpo administrativo para ISKCON. Os devotos reuniram-se então, relataram ter julgado que dever-se-ia eleger somente um deles como representante principal. Eles não haviam compreendido. A força viria de um grupo, disse Prabhupada, e não de um único indivíduo. Visto que ele era o fundador acharya da ISKCON, qual a necessidade de outro líder único? Ele pediu-lhes que se reunissem novamente. Ao voltar para Los Angeles, Prabhupada anunciou que concederia a ordem de sannyasi a vários de seus discípulos. A comunidade de devotos preparou-se animadamente para o festival. Os sannyasis, disse Prabhupada, deixariam seus templos para viajar e pregar. Seria uma mudança sem precedentes para ISKCON. Uma sensação. E os devotos adoraram aquilo. Embora Prabhupada estivesse concedendo sannyasi a alguns de seus discípulos mais avançados, ele também disse que a iniciação de sannyasi era para purificar esses discípulos e livrá-los de seu envolvimento com os desejos materiais. Ele marcou a iniciação para o fim de julho, 2 semanas mais tarde. Um dia em Los Angeles, um devoto visitante, falando com Prabhupada em seu quarto, humildemente perguntou por que Prabhupada não respondera às perguntas que fizeram em uma carta recente. Prabhupada não se lembrava de tal carta. Indagando de seu secretário, Prabhupada descobriu que esse frequentemente mostrava as cartas que recebia a certos líderes do templo, os quais, conforme decisões pessoais, às vezes interceptavam as cartas que consideravam triviais ou muito perturbadoras. Prabhupada sentiu-se ofendido. Como ousavam eles intrometer-se entre ele e seus outros discípulos? Como podiam eles atrever-se a tomar tais decisões por sua própria conta? Como poderiam os discípulos censurar a correspondência de seu mestre espiritual? Embora Prabhupada houvesse repreendido os devotos envolvidos, o incidente só fez aumentar o peso da já onerosa carga sobre sua mente, uma vez que o pensamento da doença espiritual transmitida nas cartas da Índia perturbou-o. Ele não encontrou ninguém em Los Angeles de quem fosse suficientemente íntimo para poder falar em confidência sobre essa depreciação ao mestre espiritual. Como sua ansiedade o afetasse fisicamente, ele ficou doente e parou de comer. Karandara diz o seguinte: eu ouvi algumas coisas, mas com o espírito de tocar para frente, tudo fora encoberto.
E tampouco Prabhupada falava muito sobre isso. Contudo, certa vez eu estava em seu quarto, logo depois que os sannyasis partiram de Los Angeles, ele perguntou-me se eu compreendia o que acontecera. Eu disse, bem, acho que sim. Mas na verdade eu não sabia muito. Nesse momento, os devotos que estavam saindo para Sankirtana estavam cantando no terraço e Prabhupada encontrava-se em sua escrivaninha. Ao ouvir o Kirtana, ele virou-se olhando em direção aos devotos abaixo de sua janela e sorriu. Então dirigiu-se a mim. Eles são inocentes, disse ele, não os envolva nesses assuntos. Karandara ainda não entendia e conjecturava em que não envolvê-los. Entretanto, ele sabia que uma sombra pairava sobre a cabeça dos sannyasis. Prabhupada pediu que 3 discípulos de confiança viessem ficar com ele em Los Angeles. Rupanuga descreve o seguinte. Eu estava em Buffalo, o telefone tocou. Alguém disse, Srila Prabhupada está no telefone. Eu disse, o quê? Você está brincando? Não era Srila Prabhupada, mas seu servo Devananda. E Devananda disse, Srila Prabhupada quer que você venha a Los Angeles. Eu disse, o que há de errado? Ele disse, bem, ele não quer. Então disse, Srila Prabhupada quer conversar sobre isso agora. Então Srila Prabhupada pegou o telefone e assim que eu ouvi na linha, prestei minhas reverências. Então eu disse, Srila Prabhupada, o que há de errado? Ele disse, você não soube que eu estava doente? Eu disse, não. Ele disse, você deve vir imediatamente. Então eu disse, Srila Prabhupada, deixe-me falar com Devananda. Eu não sabia o que estava acontecendo, assim perguntei a Devananda, diga-me o que está acontecendo. Então ele disse, Srila Prabhupada disse que conversará com você quando você chegar, ele explicará tudo. Bhagavan Dasa diz o seguinte, um dia após voltar de Sankirtana, recebi uma chamada de Rupanuga que contou-me estar a caminho de Los Angeles, tendo ele recebido um telefonema de Prabhupada comunicando que havia alguns distúrbios por lá. Ele não pôde me contar nada mais, mas disse que me telefonaria quando voltasse. Isso deixou minha mente girando. Sentei-me na cadeira quente e suado após voltar de Sankirtana, com a minha mente absorta pensando em Prabhupada e no que poderia estar acontecendo. Telefonei para Los Angeles para conversar com o secretário de Prabhupada, Devananda, que me contou não poder realmente nada dizer a essa altura. Eu esperava de alguma forma conseguir mais informação sobre a situação, mas após esperar algum tempo fui tomar meu banho. Eu estava no chuveiro quando de repente alguém bateu na porta. Prabhupada está no telefone, ele quer falar com você. Eu estava certo que houvera algum engano. Como seria possível que o mestre espiritual pudesse estar ao telefone? De qualquer forma, saí correndo do chuveiro, todo molhado, e peguei o telefone e disse, alô? Houve uma longa pausa. Então, de repente, ouvi a voz de Srila Prabhupada do outro lado da linha. Bhagavan Dasa? Sim, disse eu. Srila Prabhupada, por favor, aceite minhas humildes referências. Como posso servi-lo? Eu estava completamente atônito. Então a voz de Prabhupada chegava suavemente ao telefone. Há muitas coisas que você pode fazer, mas a primeira coisa é que você deve vir aqui imediatamente. Eu disse, é claro, Srila Prabhupada. Estarei aí o quanto antes.
E com isso ambos desligamos o telefone. Dei um jeito de coletar o dinheiro para pegar o voo para Los Angeles. E ao embarcar no avião em Detroit, aconteceu que Rupanuga também está exatamente no mesmo avião. Sentamos-nos juntos e discutimos o que poderia estar correndo em Los Angeles para provocar tanto sofrimento a Srila Prabhupada. Ao chegarmos ao aeroporto, Karandara nos recebeu e contou-nos que alguns dos devotos mais velhos estivera conspirando contra Prabhupada e que naquele dia Prabhupada dera sannyasi a vários homens e mandara-os sair para pregar. Tudo isso deixou-me completamente atônito e eu realmente fiquei sem ação. Ao entrarmos nos aposentos de Prabhupada, ele parecia angustiado e estava esfregando a cabeça, reclamando da pressão sanguínea que a conspiração causara. Tamal Krishna diz o seguinte: eu escrevera de Paris uma extensa carta para Srila Prabhupada descrevendo como desejávamos expandir nossos esforços de pregação na Europa, quando subitamente recebi um telegrama de Sua Divina Graça que dizia: recebi sua carta de 26 de julho. Venha a Los Angeles imediatamente. Fiquei deveras surpreso, lembro-me de que me desembaracei naquele mesmo dia e parti naquela noite, muito embora estivesse encarregado das atividades lá. Ao chegar a Los Angeles, encontrei Rupanuga, Bhagavan, Kirtanananda Swami e Karandara. Eu estava em um estado de espírito muito entusiástico e bem-aventurado por ter feito tanto Sankirtana e não tinha ideia de nenhuma dificuldade, mas esses devotos estavam todos tomados de uma atitude pesada, sóbria e sombria e tentaram me explicar o que se passava. Mas na realidade não consegui entendê-los claramente. Havia chegado no final da tarde e não pude ver Srila Prabhupada. Cedo na manhã seguinte, ao ser informado de minha chegada, Prabhupada mandou-me chamar antes do Mangalarti. Subi-se aos aposentos e quando atravessei a porta, Prabhupada estava sentado em seu quarto com a cabeça inclinada para baixo. Ele ergueu os olhos e parecia estar quase doente. Estava desolado e parecia muito sentido. Ele disse meigamente no instante em que eu me curvava: eles lhe contaram? Naturalmente eu não tinha na verdade entendido tudo, mas em resposta à sua pergunta eu disse: sim, eles contaram-me alguma coisa. E Prabhupada disse: você pode ajudar-me? Então respondi: sim, Prabhupada. Ele disse: você pode levar-me para fora daqui? Eu disse: sim, Prabhupada. Naturalmente eu não sentia que pudesse ajudar Srila Prabhupada, mas podia compreender que tinha que dizer sim. Como poderia alguém dizer: não posso ajudá-lo? Mas até onde eu poderia ajudar? É como erguer um objeto mais pesado do mundo. O guru é tão pesado, ainda assim tive que dizer sim. Então Prabhupada perguntou a seguir: para onde você me levará? E eu disse: bem, podemos ir para a Flórida. Ele disse: não, isso não é longe o bastante. Eu disse: eu poderia levá-lo para a Europa. Ele disse: não, isso também não seria bom. O problema também poderá estar lá. Assim, de qualquer forma, não concluímos naquela ocasião para onde iríamos. Mas Prabhupada disse:
Aqui é como um fogo, devo sair imediatamente. Isso tornou-se como um fogo. Prabhupada confidenciou a Rupanuga, Tamalkrishna e Bhagavan os diversos incidentes, sua correspondência interceptada, seu nome impresso erradamente, seu passeio na parada de Rath Yatra reprimido. Ele mencionou esses outros indícios de que certas pessoas desejavam removê-lo para trás do cenário, fora do alcance de seus discípulos. Ele não queria ficar em Los Angeles, não queria permanecer nos Estados Unidos, nem mesmo queria ir para a Europa, queria abandonar a areia de ofensas de seus discípulos. Mas antes de partir, desejava completar seus planos de estabelecer um corpo administrativo para dirigir a ISKCON. Com esse objetivo, ditou o seguinte em 28 de julho. Eu, abaixo-assinado A.C. Bhaktivedanta Swami, discípulo de Om Vishnupada Paramahansa 108, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, cheguei aos Estados Unidos aos 18 de setembro de 1965 com o propósito de iniciar o movimento para a consciência de Krishna. Por um ano não tive abrigo, viajava por muitas partes desse país. Então, em julho de 1966, incorporei essa sociedade sob o seguinte nome e estilo: Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, abreviadamente ISKCON. Gradualmente a sociedade cresceu, abriram-se novos centros, um após outro. Agora temos 34 centros. Como incrementamos o volume de nossas atividades, penso agora que deve-se estabelecer um corpo administrativo, indicado aqui a seguir como o GBC. Estou ficando velho, com 75 anos, por isso a qualquer momento posso sair de cena. Portanto, acho que é necessário dar instrução a meus discípulos de como deverão administrar toda a instituição. Eles já administram centros individuais representados por um presidente, um secretário, um tesoureiro. E, na minha opinião, estão indo bem. Mas queremos ainda mais melhoramentos no padrão de direção de templos, de propagação para a consciência de Krishna, na distribuição de livros e publicações, de abertura de novos centros e da educação de devotos ao padrão correto. Portanto, decidi adotar os seguintes princípios e espero que meus amados discípulos bondosamente aceitem-no. Então, Prabhupada listou os nomes das 12 pessoas que comporiam o GBC. 1. Shriman Rupanuga Das Adhikari. 2. Shriman Bhagavan Das Adhikari. 3. Shriman Shyamasundar Das Adhikari. 4. Shriman Sattvarupa Das Adhikari. 5. Shriman Karandar Das Adhikari. 6. Shriman Hansaduta Das Adhikari. 7. Shriman Tamalkrishna Das Adhikari. 8. Shriman Sudama Das Adhikari. 9. Shriman Bali Mardam Das Adhikari. 10. Shriman Jagadisha Das Adhikari. 11. Shriman Hayagriva Das Adhikari. 12. Shriman Krishna Das Adhikari. Estas personalidades são agora consideradas como meus representantes diretos. Enquanto eu viver, elas agirão como meus secretários regionais, e após meu falecimento, elas serão conhecidas como executores. Prabhupada, além do mais, descreveu o papel dos sannyasis.
Já outorguei sannyasa ou ordem de vida renunciada a alguns de meus estudantes, e eles também receberam deveres muito importantes a cumprir a esse respeito. Os sannyasis viajarão para nossos diferentes centros com o propósito de pregar, bem como para iluminar os membros do centro para o avanço espiritual. O documento legal de Prabhupada prosseguia estabelecendo direções gerais para os secretários do GBC. Eles deveriam viajar regularmente aos templos de suas respectivas zonas para certificarem-se de que cada devoto cantava 16 voltas e seguia um programa regulado e de que os templos estivessem limpos. Seus 12 secretários do GBC aliviá-lo-iam da administração e corrigiriam dificuldades atuais e futuras dentro da sociedade. Tal retificação, explicava o documento de Prabhupada, só seria possível quando os devotos de cada templo se ocupassem plenamente no serviço devocional regulado. Despertar cedo para o Mangalarti às 4h30, assistir à aula do Srimad Bhagavatam e recitar os versos em sânscrito e cantar nas ruas e distribuir revistas de volta ao Supremo e outras publicações conscientes de Krishna. Esta ênfase em seguir estritamente os princípios conscientes de Krishna suplantariam todas as fórmulas materiais da administração. O GBC certificar-se-ia de que em suas zonas designadas todos os devotos estariam adequadamente ocupados, não haveria nenhuma maia. No dia seguinte, Prabhupada dirigiu outra declaração significativa, apontando Bhagavan Rupanuga e Karandara, curadores da sua Bhaktivedanta Book Trust. A conta da Bhaktivedanta Book Trust será usada para publicar meus livros e literatura e para estabelecer templos em todo o mundo. E 3 templos serão especificamente estabelecidos, um em Mayapur, um em Vrindavana e outro em Jagannatha Puri. Desde que voltara para os Estados Unidos em 1967, Prabhupada frequentemente dizia que ficaria permanentemente nos Estados Unidos como filho adotivo de seus discípulos. Agora ele revelava novos planos, falava em ir para a Índia pregar e estabelecer grandes templos da ISKCON. Para os devotos que baseavam suas atividades principalmente em pequenas casas alugadas, o fato de Prabhupada construir na Índia prédios semelhantes a catedrais era inconcebível. Na Índia, Prabhupada dizia, ele ensinaria a seus discípulos como pregar e como estabelecer templos. Prabhupada escolheu um grupo, incluindo 2 sannyasis recém-iniciados, para acompanhá-lo na Índia. No futuro, dizia, mais discípulos poderiam juntar-se a eles, pois a Índia tornar-se-ia um campo importante para a consciência de Krishna. Prabhupada escreveu para Sattvarupa e Uddhava, em Boston. Todos vocês são meus filhos e eu amo meus rapazes e moças americanas que meu mestre espiritual enviou-me e eu aceitei como meus discípulos. Antes de vir para o seu país, tomei sannyasa em 1959. Eu publicava De Volta ao Supremo desde 1944. Após tomar sannyasa, dediquei-me mais a escrever meus livros sem qualquer tentativa de construir templos ou fazer discípulos como meus outros irmãos espirituais na Índia. Eu não estava muito interessado nesse assunto, pois meu Guru Maharaj preferia muito mais a publicação de livros à construção de templos,
templos muito grandes e a formação de alguns discípulos neófitos. Assim que ele viu que seus discípulos neófitos aumentavam em número, imediatamente decidiu deixar esse mundo. Aceitar discípulos significa assumir a responsabilidade de receber a reação pecaminosa da vida do discípulo. No momento atual, em nossos campos da ISKCON, a política e a diplomacia penetraram. Alguns de meus amados estudantes, com os quais eu contava muito mesmo, envolveram-se neste assunto influenciado por Maia. Sendo assim, houve algumas atividades que considero desrespeitosas. Assim, decidi retirar-me e desviar a atenção para escrever livros e nada mais.